bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Nós iremos meditar em Mateus 27. Então você já pode abrir. Vou fazer alguns comentários, citar alguns versículos, propriamente um, mas que venha fazer referência com este também. Então, em Mateus 27, nós iremos fazer a nossa leitura, você já pode deixar preparado. Em Lucas 23, 47, diz assim: vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. Eu fiquei pensando, o que aconteceu com o centurião? Para clamar, para falar isso. Verdadeiramente este homem era justo. E na vida de cada um aqui, e eu espero que seja assim na vida dos pais também, do Thales, existem momentos que são inesquecíveis. E esse momento da apresentação, eu espero que seja assim, inesquecível. Existem momentos inesquecíveis. E a história, nós sabemos disso. Existem momentos marcantes e momentos históricos como este aqui que está registrado. Alguns intrigantes e, muitas vezes, eventos que são desafiadores. Todos nós somos desafiados e vou dizer que todo dia nós somos desafiados. Todo dia nós temos algum desafio. Quantas vezes nos vemos diante de situações que nos desafiam em que nós cremos, desafiam a nossa fé, desafiam a nossa coragem, desafiam a nossa vontade, desafiam a nossa lógica. Existem situações que desafiam a lógica e até o nosso senso de controle. Quantas vezes isso não acontece? Um momento, como pode acontecer com esse centurião, nós estamos escoltando alguém condenado. Nós estamos caminhando com alguém condenado. No outro, nós estamos reconhecendo a sua justiça. Foi exatamente o que aconteceu com este centurião. Responsável por supervisionar a execução de Jesus, ele declarou, verdadeiramente, este homem era justo. Mas, e ele? Será que ele poderia dizer o mesmo de si mesmo? E ele estava supervisionando um condenado. Será que ele poderia falar sobre si que ele é justo? Quanta culpa aquele homem carregava? Quanta dor a história da vida dele carregava? Que tipo de verdade foi revelada para ele ali, ao pé de uma cruz? Ele estava aos pés da cruz. Que tipo de verdade veio para ele? O centurião era um homem de justiça. Ele era aplicador da lei romana. Mas, mesmo assim, diante de uma cruz, ele muda a opinião. E imaginem como isso é difícil diante de alguém que está sendo executado por você que está acostumado a executar pessoas que merecem a cruz. Imaginem na cabeça dele, imaginem essa situação. Aquilo mexeu com ele. Mexeu, mudando completamente a sua opinião. Um momento que o transformou. E nós? O que fazemos quando nós somos confrontados com a verdade? O que nós fazemos quando nós somos confrontados? O que fazemos diante da realidade de que um justo foi executado injustamente, diante dos nossos olhos, por nossa causa? Eu sendo culpado, eu olhando e eu mereço e ele não merece. Essa injustiça aparente
esconde a maior demonstração de justiça divina. Pois foi ali, naquela cruz, que Jesus declarou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Quantas vezes essa frase pode ser dita em nossa própria caminhada? Quantas vezes essa frase pode ecoar, pode vir a ser falada para nós, para você? Quantos momentos nós vivemos sem entender, sem saber o que nós estamos fazendo, e ainda assim somos alvos de perdão, do perdão de Jesus? O que há na sua vida, que Jesus pode estar dizendo: perdoa o João, a Maria, o Henrique, o Saulo? A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Em Isaías 64:6, na primeira parte: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Então agora nós vamos para Mateus 27, para que possamos ver juntos os eventos que impactaram profundamente alguém que não sabia o que estava fazendo e foi impactado pela cruz. Quais foram esses eventos? A partir do versículo 45 de Mateus 27. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Até aqui, até este momento, Jesus não tinha pronunciado uma palavra. Até este momento, ele estava sendo motivo de zombaria e ele tinha ficado em silêncio. Os relatos que nós temos anterior a esse texto são de horrores físicos que foram feitos contra ele, de zombaria e rejeição. Aliás, Jesus está acostumado com a rejeição e com a zombaria, pois nos dias de hoje ainda é assim. Inicialmente a zombaria pelos soldados gentios e depois pelo seu próprio povo. Aqueles que não eram do seu povo estavam zombando. Depois o seu próprio povo. E é um eco que nós temos de Salmos no 22 e Salmo 69. O escárnio veio de judeus das mais diversas classes. E Jesus era judeu. Os dois ladrões, será que eles eram do bando de Barrabás? Só uma pergunta, não estou afirmando. Mas tinham os dois ladrões, judeus comuns que passavam, que diziam para ele descer, ele salvar a si mesmo. Mas é um eco também do Getsemane, pois uma coisa que ele não poderia fazer, por ser o Filho de Deus, era descer da cruz. E ele foi ali novamente incitado a descer da cruz. Os principais sacerdotes, os escribas e anciãos, todos zombando. Estes últimos, além da zombaria semelhante, eles escrevem: Rei de Israel. O seu próprio povo. 3 grupos: os pecadores ignorantes, os pecadores religiosos e os pecadores condenados. Todos necessitados. A rejeição completa de Jesus pelo seu próprio povo. E ainda nos dias atuais é possível nós rejeitarmos a Cristo. Não ficou para aquele período. O foco agora no texto muda. Agora passa a ser Jesus. Muitos presenciaram a crucificação, mas nem todos foram transformados diante
da crucificação. Isso é uma lição para nós nos dias atuais. Porque nós podemos estar diante desse sacrifício de Cristo, mas não termos a nossa vida transformada. E nós vemos um centurião romano. Já viram quando a pessoa trabalha no necrotério, que ela tem uma frieza com a pessoa morta, que às vezes a gente fica espantado, mas eles estão acostumados, trabalham com isso. Não é assim? Imagine a situação desse centurião acostumado com isso. O coração dele já endurecido, acostumado à morte. E ele, de alguma forma, até um determinado ponto, ele se rende a Jesus. Até um determinado ponto. Pelo menos aquele que a gente vê ali. E o que ele viu e sentiu, que levou a declarar verdadeiramente, este era Filho de Deus. E essa passagem nos mostra o caminho da salvação do pecador. Revelado por Deus na cruz de Cristo. No versículo 45, nós vemos o que acontece com o pecado. O que o pecado faz verdadeiramente. No versículo 45, nós vemos que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. O pecado traz trevas. O pecado traz trevas. Jesus permaneceu vivo. E quando nós vemos a sexta hora, começa a contar de 6 horas da manhã. Então, aproximadamente meio-dia, não tinham relógios digitais, né? Nem tablet, nem nada. Então, era aproximadamente meio-dia, e ele ficou de meio-dia às 15 horas, ou 3 horas da tarde. Então, nós vemos ali um período de 3 horas. E ele fica vivo mais ou menos durante esse período, segundo o relato que nós temos. E aconteceram fenômenos, como a escuridão que aqui é relatada, e posteriormente terremotos. E com isso eu fui acometido, de forma também súbita, de 2 dúvidas, para estudar esse relato. Se existem relatos históricos sobre isso que aconteceu. E o segundo é, como era o tempo, como que agia o sol na região, naquela época que aconteceu isso. Primeiro eu tenho relatos históricos que corroboram para esta situação, e temos. E são relatos aonde nós não estudamos na escola, mas você provavelmente estudou sobre Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, se eu não me engano, é uma distância de mais de 900 anos, sequer você tem um original. Sequer você tem um no mesmo período para poder falar sobre esse assunto. E nós temos historiadores, inclusive do 2º século, que não eram cristãos. No caso de Flegon de Trales, que na Olimpíada, na 202ª, no ano de 32, 33 depois de Cristo, ele relata que houve um grande eclipse do Sol. O maior já registrado. Ele falando assim, ele relata uma escuridão que aconteceu, algo grandioso, que tornou-se noite na 6ª hora do dia. Então nós temos relatos históricos de pagãos, de quem não é cristão, quem não faz parte, falando sobre isso. E nós temos outros historiadores também, alguns cristãos que relatam esse fato. Nós temos Tertuliano, que também fala sobre isso, sobre os registros que tiveram. Alguns desafiam os romanos para eles consultarem os próprios registros oficiais deles sobre esse evento. Ou seja, por que me chamou a atenção? 3 horas de escuridão. 3 horas de escuridão. Parem para pensar. 3 horas. Esses relatos, como é que ficaram? E continuou. Orígenes também fala sobre isso, que ele diz que não podem ser explicados naturalmente, dado como ocorreu. E outra pergunta que foi, como era, então, o sol nessa época? Porque nós podemos argumentar. Então, Jesus foi crucificado no período da Páscoa, que ocorre entre março e abril. Primavera no hemisfério norte, onde está Israel. Nesses dias,
eles são relativamente longos, são dias mais longos. O sol está em seu ciclo de fortalecimento. E Jerusalém, no meio-dia, então, nós entendemos que ele costumava ser ensolarado, como qualquer lugar. Mas ele estava nos dias mais longos. Então, naturalmente, seria um momento de plena luz solar, o momento em que tudo virou trevas. Então, o que foram essas trevas? Alguns podem falar que foi o eclipse. Porém, um eclipse solar total dura no máximo 7 minutos. Então, não podemos dizer que era algo normal, não vai durar 3 horas. E a Páscoa ocorre sempre em lua cheia, que impossibilita o eclipse solar, que tem que ser em lua nova. Então, não era eclipse. Eclipse não era, mas teve aquilo que nós conhecemos como eclipse, foi sobrenatural. E com isso nós tivemos um escurecimento inexplicável desses fenômenos, que nós só podemos ver como um milagre de Deus. E eu fico mais assustado com isso. Por que eu fico mais assustado com isso? Porque a Bíblia está nos mostrando o efeito do pecado na humanidade. Porque quem não ficaria surpreendido do nada, qualquer cientista que estivesse hoje pesquisando, em ter um eclipse que não acontece. Tudo fica escuro durante 3 horas, no momento em que Cristo está sendo crucificado. Seria muita coincidência? E nós até hoje tratamos assuntos espirituais como se fossem coincidência, como se Deus não estivesse agindo na nossa vida. Por quê? Porque o pecado faz com que nós não venhamos a perceber o que está acontecendo ao nosso redor, e não importa a grandeza de como Deus se apresenta à humanidade. O pecado vai obstruir a nossa visão. Ele vai tirar, nós não vamos conseguir enxergar, nós não vamos conseguir ouvir, nós não vamos conseguir ser transformados, se nós não de fato nos rendermos à soberania de Deus, ao que Deus está fazendo. E nós vemos que essas trevas representam, em parte, o juízo de Deus, a separação de Deus com o homem. Essa escuridão é o peso do pecado da humanidade. Na cruz, as trevas não foram a ausência de sol, mas a presença do juízo, o silêncio do Pai, o peso do pecado do mundo sendo lançado sobre o Filho. Imaginem que Jesus, de braços abertos, ele não está abraçando, ainda que esteja abraçando, ele está suportando o peso do pecado do mundo inteiro sobre ele, e esse peso é esmagador, porque nós passamos às vezes a pensar que Jesus no Getsêmani, ou Jesus no momento em que ele estava com a agonia do que iria acontecer, fosse simplesmente furar as mãos, que já é ruim, nós iremos temer isso. Mas Jesus não era só furar a mão, só chicote, era algo mais pesado. Não foi meramente um eclipse, uma escuridão vazia, mas é um momento, é um mover do céu para marcar o momento mais importante histórico da Terra. Esse foi o momento mais importante que a Terra passou, a morte do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que suportou todo o peso do pecado naquele momento na cruz. A cruz que nos chama para a reconciliação com Deus. As trevas dominam o coração do pecador. Nós não conseguimos enxergar, então ali estava visivelmente o que acontece, o que tem na humanidade. A humanidade está em trevas e por isso a zombaria. Por isso vão falar que o que nós estamos falando não serve para salvar. Por isso vai haver escárnio de Jesus. Nós não teremos uma pregação suave.
Nós não iremos falar de Jesus e simplesmente iremos aceitar, as pessoas irão aceitar. Por quê? Porque há trevas profundas e cada vez aumenta mais. A realidade da escuridão e o desagrado de Deus com o pecado. Já em Amós 8:9, sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenecerei a terra em dia claro. A condição humana é revelada. Não existe nada no mundo que possa trazer luz. Percebam que nós buscamos, o ser humano busca a luz no mundo, busca a resolução dos seus problemas, dos seus dilemas e tem adoecido e sofrido cada vez mais. Não existe condição da terra que está em trevas, que foi revelada ali naquele momento, o peso daquele pecado, conseguir salvar a si mesmo. O mundo não tem condições de se salvar. A humanidade, aquela condição humana, foi revelada ali. Por isso que acontece que nós não acreditamos. Por isso que nós não enxergamos. Quem aqui consegue enxergar na escuridão? Nós não vamos conseguir enxergar. Nós não conseguiremos acreditar, pois nós não perceberemos que estamos sem enxergar. Por quê? Eu vejo bem. E eu ver bem tira a minha visão espiritual, porque na verdade eu não estou vendo as coisas como elas são. Eu não estou conseguindo ver além do alcance dos meus olhos. Se você vê o barco sumindo no horizonte, parece que ele está sumindo, mas não está. Você vai puxar com uma câmera super zoom, com uma luneta, você vai ver o barco de novo ali. A ilusão que tem da atmosfera. Porque nós temos limites. E essa verdadeira condição foi revelada. Não é porque nós não percebemos que a situação não é grave. O fato de eu não perceber não muda a condição, e não é assim. A gente não está percebendo, e de repente acontece algo que gera uma confusão, que gera uma tristeza, que gera uma dor, porque nós só vamos perceber quando nós perdemos aquilo que nós mais gostamos. Nós vamos perder quando a gente perde alguma coisa que nós damos muito valor. E nós vemos que muitas vezes é tarde. A cruz nos mostra a gravidade do pecado despercebido. O pecado, então, traz separação. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Este é o ápice do sofrimento de Jesus. O momento da agonia, o momento em que, Pai, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É o momento em que para nós pode ser normal. E o que estava sobre Jesus? O peso da culpa alheia. A culpa que não era dele. Ele estava carregando, naquele momento, o peso do pecado de toda a humanidade. E ele não estava carregando o peso só daquela geração. Ele carregou o peso do pecado desde o início da raça humana até aquele momento. E até o dia que ele iria voltar. Ele ali já estava carregando o peso de todo o pecado da humanidade, de todas as gerações, de todos os tempos. Ele não só carregou, qual é o peso? Não é assim? A gente olha a caixa, pega a caixa, bota ali, eu sei que só tem uma caixa. Não, ele carregou de todas as pessoas que ainda iriam nascer, das que morreram, das que estavam ali e das que ainda iriam nascer. E até hoje, essa palavra está viva e sendo pregada. Pode passar céus e terra e tudo o que Jesus falou irá se cumprir. Ainda que nós não venhamos a perceber como está a humanidade, como nós estamos, é o ápice, a solidão espiritual. Nós não percebemos por nós estarmos acostumados a estar sem essa comunhão. Se nós não estamos acostumados,
com a comunhão com Cristo, e nós estamos acostumados a não ter essa comunhão, por isso nós não sentimos falta dessa presença. Por isso nós não sentimos esse desamparo, mas não era assim com Jesus. Jesus nunca saiu da dança com o Pai, com o Espírito Santo. Os três na eternidade, sempre naquela dança harmoniosa, coexistindo os três, sendo um só Deus. Jesus nunca experimentou estar fora dessa sintonia. Não é assim? Nós só sentimos falta daquilo que nós estamos acostumados. Então nós estamos numa condição que temos dificuldade, é normal do ser humano, de perceber essa falta. Para Jesus era inconcebível, mas Ele abriu mão por causa de cada um de nós. Ele abriu mão da sua dança eterna, naquele momento, para carregar o sofrimento que nós não poderíamos suportar. Quem consegue suportar o peso do pecado? O peso do pecado, ele gera danos irreparáveis. Mas Cristo pode reparar todo o dano do pecado na sua vida. Não há dano que o pecado possa ter feito na sua vida, que ele não consiga reparar. Você não precisará correr atrás de coisas, o próprio Deus irá te conduzir. Ele próprio te irá conduzir para a paz, para o descanso, para que você tenha certeza que Ele está contigo e que Ele te salvou desse peso que nós não podemos e nós não devemos carregar. Por isso nós não sentimos falta. Nós estamos acostumados. E vou dizer mais uma coisa. É normal o homem, não é bom, mas é normal o homem viver distante de Deus. Infelizmente. E nós nos acostumamos rápido com isso. Nós estávamos cheios da presença de Deus, cantando, louvando, pregando. Um dia é o pastor Alfredo, outro dia é o desviado Alfredo. Perdido. Todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Mas que o Senhor nos guarde e nos livre, nós podemos confiar nele, que Ele tem condições de nos livrar das nossas paixões e não sermos guiados por elas, porque Ele nos dá o seu Espírito. E pelo Espírito dele nós poderemos vencer. Porque nós nos acostumamos rápido. Nós esquecemos tudo que Jesus fez com uma velocidade feroz. Jesus fez muita coisa por nós, mas nós esquecemos. Aquele povo ali estava esquecido. Jesus, naquele momento, ele foi desamparado para que nós pudéssemos ser acolhidos. Ele escolheu esse caminho. Esse clamor revela a profundidade do amor de Deus por nós. Cristo abandonado para que nós jamais nos perdêssemos. Jesus experimentou a separação de Deus, não por seus pecados, mas pelos nossos pecados. Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que veio sobre ele, que nos traz paz. Nos traz a paz. Tenha paz com Deus. O castigo já veio sobre Cristo. Tenha paz com Deus. Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós precisamos reconhecer quando nós estamos afastados de Deus. Em trevas, sem Cristo, há apenas culpa, juízo e desamparo. Mas, quando nós olhamos para esse sacrifício de Cristo, que Ele abriu mão naquele momento da sua glória, para que nós viéssemos a viver eternamente com Ele. Entender o que o mundo faz. O que acontece depois? O mundo zomba do Salvador. O mundo zomba do Salvador, do versículo 47 ao 49. O Salvador sendo zombado. Eles estavam ali ouvindo e dizendo, chama por Elias. E um foi buscar a esponja, um vinagre. Ali era como se fosse um vinho mais barato. Mas era o que eles tinham ali naquele momento. Teve um outro que foi
um escárnio maior, talvez ali querendo ajudar, de alguma forma, deu-lhe de beber. Mas os outros diziam, deixe, vejamos se Elias vem a salvá-lo. Olha só, os fenômenos, isso tudo com o céu em trevas. Eu sequer consegui ver que o céu ficou em trevas quando alguém foi para a cruz. Eu sequer temi o céu. Eu, ainda mais com menos conhecimento, eu ficaria mais assustado. Não é assim? Quando você tem uma coisa, você pensa assim, que você conhece e você sabe que fica um tempo, aí você fala assim, 1 hora? 1 hora e 10 minutos? E a ansiedade? 1 hora e 20 minutos, 1 hora e 30 minutos. E está passando o tempo. E eu estou falando assim, vamos ver se ele é quem ele diz que é mesmo. Se Elias vem salvar. Vai que Elias vem salvar isso aí. A Bíblia fala do sofrimento em Isaías 53. A Bíblia fala do vinagre e do Messias em Salmo 69, 21 e Salmo 22. A Bíblia fala da escuridão em Amós 8:9, como eu li. A escuridão é sobrenatural, mas eles insistem numa crença que a Bíblia não diz. Muitas vezes nós ficamos apegados naquilo que a Bíblia não diz e eu não consigo alcançar Jesus por causa disso. Eles estavam apegados em que alguns judeus acreditavam que Elias poderia ser invocado do céu no momento de necessidade. Nisso eles acreditaram, que não estava nas Escrituras. Veja que fenômeno é esse do pecado em nós. E nós, seres humanos normais, comuns, igreja, nós precisamos entender o que essas trevas fazem conosco. Tira de nós o poder do Espírito Santo para nós podermos avançar, para nós podermos entender, discernir tudo o que está acontecendo ao nosso redor, agir com sabedoria, olhar para aquilo ali e falar, o Senhor está comigo, eu vou caminhar, eu vou andar com Deus, eu vou caminhar com Deus, porque eu sei que com Ele eu tenho vitória. Eu não posso ter vitória quando eu não caminho com Deus, porque como nós poderemos ter vitória se nós sabemos que viemos de Deus, nós sentimos isso, mas alguma coisa aplacou isso de dentro de nós e nós sabemos que é o pecado, que tenta tirar a glória de Deus e tem tirado muitas vezes da igreja, de nós, porque não quer que nós sejamos salvos, não quer que nós fiquemos vivendo para a eternidade, não quer que nós venhamos caminhar para a salvação, quer que nós venhamos a desviar, a criar outros caminhos, como esse aqui, aonde dizia que Elias poderia salvar alguém que viesse pedir ajuda. Então, aonde eu vou saber sobre Cristo? Na Bíblia. Senhor, quem és tu? Jesus Cristo, quem és tu? Mas eles insistem nessa crença. E a escuridão, por quê? A escuridão impede que nós venhamos enxergar. E Deus está mostrando isso. O pecado traz essa escuridão. Impede que vocês possam enxergar. Quem consegue enxergar na escuridão se não tiver a luz? Eu só vou conseguir enxergar na escuridão. E quem é a luz do mundo? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Como nós podemos ir até o Pai, se não por Jesus? É a única maneira de eu romper essas trevas e poder olhar para o Salvador e contemplar Deus e poder me ligar novamente com Deus, através do que Cristo fez na cruz. Mesmo diante de dor, eles estavam zombando de Jesus. Nós cobramos compaixão, mas nós não temos. Mesmo que tinha muita mentira contra as acusações contra Jesus, muitas mentiras, tudo armado, mas estavam zombando da dor de Jesus. Mesmo diante disso, a cegueira espiritual impede que nós vejamos a glória da cruz. É a cegueira espiritual que faz isso. E por isso, muitos hoje ainda zombam da fé. Falam assim, o que esse rapaz vai falar da Bíblia? Quem é ele? Eu antigamente falava que eram as pessoas que não estudavam que falavam de Jesus. Você vai ser crente? Eu falava para o meu irmão, você estudou. Eu ainda falei assim, mamãe não estudou, agora você estudou.
Você vai ser crente mesmo? E Deus disse que ia me pensar. E eu resisti. Você acha que eu vim assim? Deus falou, você vai entrar na igreja e vai pregar. Para quem está me ouvindo hoje, talvez seja difícil me ver negando a Cristo com tanta força. Mas foi o que eu mais fiz, foi negar a Cristo com toda a minha força, com todo o meu ser, com todo o meu intelecto, com tudo que eu tinha de vida e vigor jovem. Eu falava que isso aí era para você suprir uma necessidade de sair da morte que você não tem como vencer. Mas Deus tem clamado e Ele tem mostrado quem é o Senhor para todos nós. O Senhor tem mostrado quem Ele é diante da incredulidade das trevas. Por quê? Aonde chega a luz de Cristo, as trevas se dissipam. Elas somem. Não existem trevas que resistam ao poder do Senhor Jesus Cristo. Eu estava na mais profunda treva, ainda hoje. As trevas que se ficarem em mim, dominarem, o que será de mim? Eu não tenho condições de dizer que eu mereço o céu, porque eu não mereço. Eu não tenho coragem de pedir a Deus o que eu mereço, porque eu não quero o que eu mereço. Eu quero o que Deus tem para mim, que é imerecido. Eu quero a salvação que Ele me dá sem eu merecer, porque eu já sei o que eu mereço. E eu quero misericórdia sobre a minha vida. Se render diante de Deus não é fraqueza, é força, porque Ele de fato é o Senhor. Ele é o nosso Deus. Quando nós nos rendemos a Ele, quando nós pedimos, Senhor, me salva, é como um salva-vida no meio do mar. Você está se afogando, você vai dizer para Ele assim, não vale, você sabe nadar? Ou você vai dizer, me salve. E a humanidade tem sido enganada. O Senhor é de fato, não tem comparação. Ele de fato é aquele que consegue nos salvar. Ele é o Senhor, Ele é o Deus. Ele tem muito mais poder, Ele tinha condições de passar por aquilo tudo, ainda que Ele tenha passado como homem. Mas Ele era o único que poderia fazer aquilo que Ele fez ali. E é por isso que eu quero Ele. Eu vou atrás de quem não pode me dar o que só Ele pode me dar. Só Cristo pode me dar essa salvação. O homem natural não entende o sofrimento de Cristo. E ainda hoje muitos zombam da cruz. Mas é ali que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5, 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, foi o que Ele carregou, e nos confiou a palavra da reconciliação. Jesus entrega a sua vida para nos salvar. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E o centurião assistindo todos aqueles eventos, a escuridão, Jesus falando. E o pior, o centurião não era do povo de Deus. Muitas vezes os que estão de fora, e foi o que aconteceu várias vezes, que percebiam a glória de Deus que estava acontecendo. E aqueles que se dizem ser, não conseguem perceber o mover de Deus. Não conseguem perceber porque têm escolhido as trevas. Jesus clamando outra vez com grande voz. O que isso demonstra? Quando Ele entrega uma pessoa que está sendo crucificada, ia perder a consciência. Não percebam isso. E aí vem o caso, por que eu falei do salva-vida? Que é aquele negócio, não vale, ele era Jesus. Ele tinha força para ficar ali. Talvez aquele último, que também estava se cumprindo ali, aquele último vinho barato, deu a última força para ele gritar a última vez, ele entregando o Espírito. E o que isso significa para nós? Jesus, mesmo naquela situação, ele tem o pleno controle da vida dele. É um ato de vontade. Não foi tirada a vida de Jesus, mas ele entregou.
Ele virou para a morte e disse assim: pode pegar. Quem consegue enfrentar a morte aqui? Quem consegue dizer para a morte: morte, faça agora, porque eu sei que a morte iria ter medo dele, e tem medo dele. A morte tem medo de alguém aqui? Será que a morte tem medo da gente? Não tem. Mas em Jesus ele tem que entregar. Você quer estabilidade nessas situações? Como que estivesse sendo crucificado, na agonia da vida, nos momentos de escuridão do nosso ser, quando nós deitamos, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro. Você quer controle nessa situação? Quer estabilidade emocional? Você quer vencer os desafios da vida alegre em Jesus Cristo? Você quer mudar de vida? O que Jesus diz? Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente adoro. Ele está falando da vida dele. Tenho autoridade para entregar. Olha o que ele faz, ele entrega. Mesmo diante daquilo ali, ele tem autoridade. E também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Cristo não foi vencido pela morte. Ele entregou a sua vida. A morte não poderia lhe tocar sem a sua permissão. Para quê? Para que nós fôssemos salvos. E o que você precisa fazer para ser salvo? Nada. Você só precisa entregar a sua vida para Jesus. Cristo já fez tudo que precisava ser feito para acabar com essas trevas, densas trevas, que foi ali e está historicamente. Muitos não sabem por que ficou em trevas, mas a Bíblia nos diz qual é o motivo das trevas. Jesus Cristo morreu voluntariamente. Eu vejo a morte olhando para ele, não querendo ir, com medo de Jesus. E Jesus dizendo assim: está na hora, venha, porque eu te ordeno. Pode levar a minha vida, porque eu estou entregando. E a morte teve que se submeter a Cristo. Esse é o salva-vida. Por que tanto medo de nos submetermos a este salva-vida? Porque a escuridão atrapalha nós vermos o poder que ele tem. E Jesus demonstra esse poder, essa capacidade de nos libertar. E o que acontece? O caminho para Deus foi aberto. No versículo 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Olha o que fala: do alto para baixo. Por que do alto para baixo? O homem está constantemente tentando se justificar de baixo para cima, tentando chegar até Deus através dos nossos atos, através de coisas que nós fazemos, através de trabalho, através de doação, através de atos nossos de bondade. Constantemente o homem tem tentado se justificar, mas não tem conseguido paz. Aqui mostra como que vem a paz para o nosso ser, que não é como o mundo nos dá, é de cima para baixo. Deus resolve a situação que só pode ser resolvida por um ato de Deus, de cima para baixo, rasgando o véu, aquele véu que separava o homem da presença de Deus. Ele está dizendo agora: eu estou dando acesso à minha presença através do ato do meu Filho na cruz, repreendendo todo o mal que acontece no mundo, todo o mal que tem dominado as mentes, os olhos. Através do meu ato é possível entrar na minha presença. Aquilo que o mundo não consegue solucionar, eu acabei de solucionar. A solução está nas minhas mãos e eu estou entregando para vocês de graça a humanidade. Vocês não precisam fazer nada. Todos os seus atos que vocês fizerem são gratuitos, de gratidão, de amor, querendo que outras pessoas alcancem esse reino. É uma solução de cima para baixo. E nós vemos aqui um paradoxo: a morte que vence a morte. É a morte que vence a morte. A morte de Jesus
venceu a morte. O que acontece no versículo 52? Que estão acontecendo fatos ali ainda. Não acabou aí não. Não é escuridão só não. Teve terremoto. Sepulcros se abriram. Os túmulos se abriram no momento da morte de Jesus. E esses fatos chegaram ao centurião. O centurião estava diante de algo que nunca aconteceu. Por que isso? Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, encontraram na cidade santa e apareceram a muitos. A morte de Jesus não trouxe fim, mas trouxe uma vida nova. Os santos são sinais da vitória final, as primícias dos que dormem. Jesus ressuscitado, ainda que aquela ressurreição seja temporal, é um sinal visível para que eles vejam o efeito da morte de Cristo nas trevas, o efeito da ressurreição na morte, porque a morte já não mais venceria aquele que estivesse em Cristo Jesus. Todo aquele que crê, todo aquele que for batizado, será salvo da morte, através desses testemunhos que foram registrados, através do centurião olhar o que estava acontecendo, porque enquanto ele estava ali, os sepulcros se abriram, mas só saíram do túmulo quando Jesus ressuscitou. Teve terremoto, esses terremotos foram registrados, mas tem uma marcação clara: Jesus é o primogênito dessa nova geração, que é a geração que não tem mais o peso do pecado que foi sobre ele, porque ele resistiu, ele segurou o peso do pecado por nós, ele venceu esse pecado e ele deu a sua vida, e depois de 3 dias ele tomou de volta a vida, e ele volta, e aqueles que creram nele ressuscitaram, mostrando que haverá ressurreição eterna. A cruz transforma o fim em recomeço. A cruz nos chama para nós termos uma nova vida, para nós podermos passear, caminhar com um sorriso e uma alegria de que a morte não terá mais vez na minha vida. Você não precisa temer a morte, porque a morte é ruim. Nós não fomos criados para morrer, mas Cristo venceu a morte. Ele não só venceu a morte, como Ele está vivo. E Ele está chamando cada um de nós para termos um compromisso com Ele. O espanto da cruz conduz à salvação. Nós podemos olhar a cruz como os judeus, que ainda ficaram no meio das trevas, no meio de terremoto, no meio de sepulcros abrindo. Eles ficaram parados, eles ficaram criticando Jesus. Mas nós podemos fazer como aconteceu com esse centurião. Este homem é justo, talvez clamou Filho de Deus porque estava escrito ali, mas nós sabemos que Ele é o Filho de Deus. Clame ao Filho de Deus nessa noite, diga: Senhor Jesus, salva a minha casa, salva a minha vida, entra no meu lar, Senhor, seja dono da minha casa, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. Viva em novidade de vida, como foi com as mulheres que no final ainda foram lá ver. As mulheres libertas de demônios, uma ali que estava relatada, mas a Bíblia diz que tinha várias mulheres, algumas curadas de enfermidade, algumas receberam dádivas, talvez a maternidade, talvez a capacidade de criar filhos. Alguns foram curados de cegueira, outros passaram a andar que não andavam, e a morte parecia o fim, mas não foi o fim, porque era o Filho de Deus que estava ali. E ali tinham os judeus que não ficaram, mas essas mulheres ficaram perseverando, elas ficaram esperando, e a Bíblia diz que elas foram no sepulcro para poder servir. Você foi chamado para servir a Deus. Aonde você caminhar,
Seja filho de Deus. Você foi chamado para ser filho de Deus, assim como o centurião escolheu e disse verdadeiramente: este é filho de Deus. Não só clame dizendo que ele é filho de Deus, mas siga independente da dificuldade. Imagine como seria para aquelas mulheres saberem que o seu mestre morreu e ainda assim ir no túmulo dele, sabendo que ele era o Senhor. É porque eles sabiam que naquele túmulo tinha a vida, a própria vida, e não se mata a vida, se mata quem tem vida, mas a vida não pode ser destruída, porque ele é o autor da vida, ele é o Senhor de todas as coisas. Ninguém pode com o nosso Senhor, ninguém pode arrebatar das mãos dele aquele que ele segura. E Cristo quer te pegar pela mão hoje, te segurar e te levar no caminho que ele tem para você, dizendo: tu és meu filho amado, eu te tirei das trevas, da escuridão, eu morri pelos teus pecados, porque eu sou o Senhor, o meu fardo é leve. Senhor, eu entrego a Ti, ó Deus, cada um aqui, ó Deus, que quer fazer essa oração, Senhor. Aquele, ó Deus, que estava trêmulo na fé, Senhor, vacilante, Senhor, que ele possa olhar para essa cruz, Senhor, cantar esse louvor, ó Deus, ser chamado para Ti, Senhor, louvar o Teu nome, Senhor. Aquele que nunca, ó Deus, fez essa decisão, que ele possa fazer nesta noite, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Derrama, ó Deus, sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre a Tua igreja, Senhor, o Teu Espírito. Você foi chamado pela cruz para poder ser salvo. Salvador, na cruz mostrou o amor do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Da vida de graça recebe, por Sua cruz, sua morte, a morte me livrou, trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, Ele é gentil, sem palavras me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por Seu amor. Impressionante é Seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante, impressionante é Seu amor, é o Seu amor. Me redimiu e me mostrou
Jesus te chama gentilmente. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Você não sabe, mas existe sempre um Deus em todos os momentos da sua vida, até esse presente momento, que tem cuidado de você, tem cuidado da sua vida, tem te acompanhado, tem direcionado você, tem zelado por você, como um pai e uma mãe que ama o seu filho. O seu Deus, o nosso Deus, tem cuidado de nós. Ouça a voz do Senhor e entenda que Ele te espera. Sempre há de se esperar assim, ó, de braços abertos. Glória seja o nome do Senhor. Esse Deus lindo, maravilhoso e eterno merece ou não merece o melhor aplauso que você pode dar a Ele.